Na videoaula de hoje, a gente vai aplicar a lei dos cossenos, tá certo? A lei dos cossenos diz o seguinte: se a gente tomar um triângulo aqui, ó, um triângulo qualquer, certo? Onde as medidas aqui serão B, certo? Aqui C e aqui A. E aqui um ângulo B, certo? O quadrado dessa medida aqui, certo? Ou seja, B ao quadrado, vai ser igual ao quadrado dessa medida, ou seja, A ao quadrado, mais o quadrado dessa medida, C ao quadrado, menos duas vezes o produto dessas medidas vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois segmentos, certo? Ou seja, duas vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo B, tá certo? Ok? Então, a lei dos cossenos é exatamente isso aqui, certo? Isso aqui é a lei dos cossenos. A gente tomou como referência esse lado, mas se a gente tomasse esse lado, também ia dar certo, ok? E aí a gente só ia considerar outro ângulo aqui, certo? Assim como esse lado também daria certo, beleza? A gente só ia considerar um ângulo aqui também, ok? Então, vamos ao problema, que diz o seguinte: dois lados de um triângulo medem 6 metros e 10 metros e formam entre si um ângulo de 60 graus. Determinar a medida do terceiro lado. Então, eu quero determinar a medida do terceiro lado, sabendo que os dois lados desse triângulo, um mede 6 metros e o outro mede 10 metros. Além disso, o ângulo formado por esses dois lados é de 60 graus. Então, a gente vai precisar da lei dos cossenos para determinar a medida desse terceiro lado. Então, vamos à construção, né? Primeiramente, a gente vai construir o triângulo, certo? Vamos tomar aqui um triângulo aqui, ó, onde esse triângulo vai ter medidas, né, de 10 metros e de 6 metros, certo? Então, vamos lá. Essa medida aqui eu vou considerar de 10 metros, certo? Essa medida aqui eu vou considerar de 6 metros. E o ângulo formado aqui, certo? Por esses dois segmentos, é de 60 graus, de acordo com o problema. A gente vai precisar determinar essa terceira medida aqui, certo? Ou seja, a medida do terceiro lado do triângulo. E aí agora a gente só vai aplicar a lei dos cossenos, que diz o seguinte: o quadrado, certo, dessa medida é igual ao quadrado dessa medida, ou seja, 6 ao quadrado, mais o quadrado dessa medida aqui, ou seja, 10 ao quadrado, menos duas vezes o produto dessas medidas, duas vezes 6 vezes 10, vezes o cosseno do ângulo formado, certo? Por esses dois segmentos, ou seja, o cosseno de 60 graus, tá certo? Então, a gente repete aqui x ao quadrado igual 6 ao quadrado é 36, porque é 6 vezes 6. 10 ao quadrado é 100, certo? É 10 vezes 10. Menos 2 vezes 6, né, dá 12. Vezes 10, 120. O cosseno do ângulo 60 é 1 meio, ok? E aqui a gente repete x ao quadrado igual 36 mais 100 dá quanto? 136 menos o 120, né? A gente divide por 2. 120 por 2, 60. Então, fica menos 60. Repete novamente o x ao quadrado igual 136 menos 60, isso aqui dá 76. E agora a gente só extrai a raiz quadrada de 76, ok? Então, essa medida, ela é igual à raiz quadrada de 76. Só que a gente pode simplificar, né? O 76 é a mesma coisa de 4 vezes 19, tá
certo? É 4 vezes 19. E aí, ó, fica a raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 19, tá certo? Agora, a gente traz a raiz quadrada de 4, que a gente sabe que é 2, e aí repete a raiz quadrada de 19. Então, a medida x, né, de forma simplificando a raiz quadrada de 16, ou de 76, certo? É 2 vezes raiz quadrada de 19. Então, aqui a gente tem o resultado, certo?